Paulo foi entregue a Cristo. Paulo foi crucificado com Cristo. Paulo já não vivia mais nele, mas Paulo vivia em Cristo. E era por isso que a sua responsabilidade, apesar de seu histórico, quando a gente vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, a gente possamos observarmos que foi Paulo, por nome chamado Saulo de Tarso. Era um homem perseguidor, era um homem que determinado para aniquilar todo cristão, para desmotivar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor não era crescida simplesmente pelas maravilhas do crescimento fisicamente, materialmente, não. Era através do sofrimento dos irmãos que a igreja crescia. A igreja se multiplicava, cada vez mais que matava cristão naquela época, surgia muito mais em trobo. É por isso que ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diante de tantas leis, de tantas percussão que a gente possamos observarmos, que a gente estamos de lutas constantemente, todos os dias, toda hora, todo segundo. A responsabilidade de cada cristão, não importa se a sua responsabilidade ou as suas condições eclesiásticas ou não eclesiásticas, mas por termos o nome de Cristo em nossas vidas, por chamar de cristão, se você está no último banco ou se você está no primeiro banco, mas temos a responsabilidade como cristão de estarmos com a nossa vida pregoadas à oração, à dedicação a viver para Cristo. Porque é de nós temos esta responsabilidade de levar este evangelho, de levar esta palavra, de mostrar Cristo ao mundo, ainda que nos mate, ainda que nos prenda, ainda que venha nos processar, calar a nossa boca, querer nos motivar, parar a nossa caminhada. É por isso que quando Paulo escreve em Efésios capítulo 6, de versículo 10, nós observamos Paulo, ele faz aqui uma orientação espiritual, quando ele diz que devemos revestir das armaduras de Deus, para que possamos estarmos firmes, aleluia, contra as astúcias ciladas do diabo. Então a gente deve estar preparado para estas situações. A luta do cristão não é carnalmente, não é uma luta de conquista de quando as pessoas vão aí, e muitas vezes em um torneio de alguma coisa, de natação, de luta ou de carreira. Nós observamos que é um contra o outro, para ganhar primeiro, para ter o seu troféu, para ser destaque diante da mídia, diante da sociedade. Mas a vida do cristão não é assim. A carreira que está nos proposta é levarmos a palavra de Deus, é renunciarmos os nossos deleitos, as nossas vontades, os nossos princípios, para vivenciarmos o princípio de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. É por isso que ser crente não é de todo jeito, nem de toda maneira. Não é fácil ser cristão, principalmente dentro da comunidade cristã, porque a gente vê a dificuldade de algumas igrejas, alguns irmãos, as situações que acontecem, porque muitos não entendem o que é o evangelho, o que é o que Paulo vivenciou, pregoou, ensinou a palavra de Deus. Não é simplesmente uma conquista de um cargo, uma conquista de estar ali como destaque, como alguém que possa ser visto diante da mídia, da sociedade. Não, isso não é ser cristão, mas é carregar as marcas de Cristo, é carregar verdadeiramente o sofrimento, as situações ao contrário, para muitas vezes fazer nós desmotivar. Quantos cristãos que nesta época morreram
Quantos cristãos que perderam seus filhos? Quantos cristãos que perderam sua própria família para quê? Para renunciar, para desistir de Cristo. E quando a gente lemos alguns livros que nos falam a respeito sobre estas situações que os irmãos passaram, porque a Bíblia não resiste a tudo. A Bíblia apenas, ela dá-nos aquela ínfula, aquela palavra para que a gente entendamos um pouco o que é ser cristão. Ser cristão não é ator, como muitos cantores gospel, como muito que usa as internet, as influências para se promover. Não para se promover a Cristo, mas para se promover a si próprio. O que é ser o Evangelho? O que é o Evangelho que foi pregado com Cristo? Mas a gente vê um livro muito conhecido, o Colosseu. Se você ler este livro, você vai ver as marcas de Cristo. O que a igreja vivenciou em sua época. O que a gente está vivenciando hoje é apenas o fanatismo, é apenas o sucesso, o destaque, corre para ali, corre para cá, apenas para ser conhecido por alguém, visto por alguém. Mas não é este evangelho que prego, que foi pregado. Quando nós vemos esta palavra que quando Paulo recebe diante da dificuldade familiar, as atitudes de alguns irmãos que eram para dar exemplos, irmãos que estavam na frente do trabalho, que eram mestres, doutores, pessoas que estavam aptas a ensinar, a doutrinar, a orientar, mas as suas próprias famílias fizeram queixa a Paulo, referindo a circunstância que estava acontecendo entre eles. Parecia que eles queriam fazer discípulos ou fazer verdadeiramente fanatismo. Quantas pessoas que é assim se transformam verdadeiramente em grupinhos dentro da nossa comunidade cristã, grupinho B, grupinho C, grupinho A, grupinho E. E ai daquele que se meter para tentar desmanchar ou falar a respeito sobre isso. A circunstância é grande, mas o que Cristo ensinou foi isso. Este evangelho que nós estamos pregando, este evangelho que nós estamos anunciando, falando de Cristo. Quantas pessoas carentes que estão nos hospitais, que estão aí na UTI, pessoas que estão fracas, querendo desistir. Quantos que estão lembrados destes? Quantos que estão preocupados de fazer uma visita a alguém que nunca mais foi numa igreja, está em casa desmotivado, está em casa parado? Alguém que pregava, alguém que orava, alguém que sentava lá no último banco. Mas por causa desta circunstância, isso tem dividido a igreja do Senhor. Isso tem trazido consequência. É por isso que a Bíblia é certa. Quando nós vemos Mateus, a referência bíblica, Mateus 24, a gente vê o histórico, a gente vê Deus falando, usando ali os seus servos para nos trazer para a nossa vida e dizermos: olha, vai acontecer isso, vai ser assim. O amor de muitos estão enfriando.
causa disso, as divisões, os grupinhos. No céu não tem grupinho, no céu não entra grupo. Quando a gente vê aqui os irmãos trazendo aqui a queixa a Paulo sobre as suas parentelas, aqueles que eram doutores, senadores, pessoas que estavam aptos para tomar conta de igreja. Mas nós observamos que quando alguém mostra, Paulo foi lá conversar com eles, falar a respeito do que estava acontecendo, de que as famílias estavam reclamando, falando, dizendo, diante das situações, quando nós vemos que uns queriam dizer que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefo, outro de Cristo. A igreja não é desunida, a igreja não é dividida, a igreja é um corpo só, a igreja é algo só, ela não se pode dividir, ela não se pode ser separada, desunida, não, porque quando há situação como essa, a desunião entre os grupos de comissões, entre os grupos de órgão que canta, entre os obreiros que pregam a palavra de Deus, que existe certa desunião. Isso não vem de Deus, isso vem do inimigo da nossa alma. Pessoas que se prestam a esta conduta, está errada, precisa ser disciplinada pela palavra de Deus. Não se pode acontecer isso. Porque se Jesus voltar, que situações será para os obreiros, a igreja, o órgão? Não se pode acontecer. Vemos que Paulo dá uma lição. Paulo traz aqui a respeito sobre isso. Quem foi crucificado? Será que foi o grupo B? Será que foi o grupo A? Será que foi o grupo G? Quem foi crucificado? Senão a Cristo, que foi crucificado por nós. Foi Cristo. Cristo, ele foi crucificado, que deu a sua vida por nós. Então não tem nada que a igreja, ou nós como obreiro, você que canta em órgão, você que faz a vontade de Deus, não tem que nada ficar desunido, não. Nem deixar nenhuma picuinha entrar no coração, porque alguém prega, porque alguém canta, porque alguém é assim, alguém é desse jeito. Se está incomodado, pede a Deus graça, pede a Deus força, ore a Deus. Deus tem remédio no céu para curar esse tipo de coisa. O que não pode deixar estas picuinhas, estas situações. Por isso a igreja precisa de uma reforma espiritual. A igreja precisa verdadeiramente da orientação de Deus, de o temor. Muitos precisam se converter para Jesus. A gente não deve ser crente no órgão que canta. Não devemos ser crente porque somos obreiros da casa do Senhor. Mas a gente tem responsabilidade. Nós fomos chamados para pregar paz, semear paz, não desamor, não desunião. Veja que Paulo enfrentou essa dificuldade, essas situações entre os irmãos, pois era mestre, era doutores, era pessoas que era para dar exemplo. E qual era o exemplo que eles davam?
Nós somos exemplo da casa do Senhor. Se nós não der exemplo diante desta palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo na igreja? Enganando a quem? Mas que despertamos antes que é tarde demais, porque muitos serão pegos de surpresa. A posição não vai subir ao céu, porque eu faço parte de um órgão de uma igreja. Vai subir o céu não. Eu posso cantar como canta um passarinho. Eu posso pregar com melhor sabedoria, como Salomão escreve no livro de Provérbios. Mas isso não vai influir na minha salvação. Isso não vai verdadeiramente deixar a oportunidade de poder entrar no céu. Não é placa de igreja, não é status, não é a fama, posso ser conhecido aonde quer que seja. Mas isso não vai trazer salvação. É mais fácil eu perder a salvação. É fácil, verdadeiramente, eu ser envergonhado. Jesus voltar, eu ficar aqui. E muitas vezes aquelas pessoas que alguém fica olhando, falando, criticando. Ah, porque fulano é assim, Beltrano é assim. E de repente Jesus pega, leva aquele troncho, aquele desconcertado, e aqueles que se acham tão consertados, fica lá. Oxê, fulano subiu, eu não subi. Por quê? Porque eu preciso ser liberto, ser transformado, ser regenerado pela palavra de Deus, porque senão não vou subir não. Posso pregar que a estelha caia, voe, que seja lá. Vidas possam ser curadas, batizados, salva, você ser impactado, isso não importa. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser falada, tem que ser ensinada. Mas cabe o que está transmitindo vivenciar também. Se eu quero que alguém suba, eu também tenho que se preparar. A palavra de Deus não é discurso para impressionar os seus auditórios, discurso para impressionar as pessoas. Não, aqui não é palanque. As coisas de Deus é séria, é santa. Não é brinquedo. Quem brinca com Deus se queima. Quem brinca com Deus se perde. Deus tira a capa, Deus mostra, Deus revela, Deus, aleluia, Ele não deixa ser escarnecido não. Porque ai daquele que escarnece o nome do Senhor. É melhor ele pegar uma corrente, uma pedra bem grande, se jogar no mar e morrer logo. Não adianta eu ser um líder de uma comunidade cristã, ter um título, ter um nome, isso não influi no dicionário de Deus, não. No princípio, no currículo de Deus. Mas nós vemos que Paulo teve essa dificuldade. Já pensou a igreja passando por isto? Ah, eu sou de Paulo, porque Paulo prega muito bem. Ah, meu irmão, eu sou de Apolo. Sabia que Apolo tem os anéis nos dedos, não? Veja quantos diplomas ele tem. Ah, meu irmão, você não sabia não? Que eu sou de Cefa. Vê também o currículo dele, ele é mestre, é doutorado, é não sei o quê.
Aí vem outro, eu sou de Cristo. Eita lá. A igreja não é órgão público para ser dividido, não. A secretaria tal, a secretaria aqui, a secretaria lá. A igreja é um corpo só. Ainda que tenha as divisões dos dedos, de pé, de mão, olho, boca, cabelo, nariz. Mas é uma coisa só. Todos trabalham igual. Não importa a função, não importa aonde quer que esteja, se é o pé, se você é o pé, você tem uma função. Se você é o dedo da mão, você tem uma função. Se você é o dedo mediano, você tem uma função. Ninguém é desprezível, ninguém é rejeitado pelo Senhor. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Entenda isso. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo. E o corpo é manobrado pela cabeça. Não se pode o pé manobrar a cabeça, não. Não se pode. Temos que esperar. Temos que ser dependente da cabeça. Ninguém é melhor o suficiente para dizer eu faço. Se não for eu, não vai. Quando eu chego em tal lugar, menino, fogo cai, vidas são salvas, coitado. Veja como Deus separa os discípulos. Veja como Deus escolhe os discípulos. Primeiro ele vai orar. Ele não vai escolher assim pela a visão. Porque aquele tem um paletó muito bonito, muito caro. Vou escolher aquele ali mesmo, aquele irmão Zé. Então, olha o Pedrinho. Então, olha Joaquim. Jesus foi orar. Escolheu o pescador. Escolheu gente que a fama dele, por ser cobrador de imposto, como Levi, que ninguém gostava, ninguém aceitava, porque as suas famas eram terríveis. Deus escolheu Pedro, um pescador de peixe, que não tinha cultura, que não sabia nada, só sabia pescar, só sabia se o tempo era bom de pescar, se o mar estava bom para peixe. Deus não faz decepção de pessoas, mas eu faço. Nós fazemos decepção de pessoas, porque nós só queremos pessoas de boa cultura, para nos ajudar, para estar na obra. Ninguém quer alguém que ainda está aprendendo a ler, ou talvez nem sabe a ler. Mas Cristo não faz decepção de pessoas, porque a sabedoria está nele. Veja como Paulo escreve aqui. Versículo 1 Coríntios, capítulo 1, de versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Versículo 26, 28. Deus escolheu as coisas em vãs deste mundo, desprezível,
de que não para aniquilar os que são. Deus confunde a terra. Deus confunde os sábios, os entendidos, os conhecedores, diplomatas. Por isso que Paulo faz a loucura de Deus. É mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Quem vai entender este mistério? Quem vai entender esta palavra? Mas que ficamos debaixo da graça de Deus, unidos, para chegar lá. Porque é isso que o inimigo da nossa alma quer. Uma igreja desunida, os irmãos desunidos, o ministério desunido. Porque se tiver desunião, não vai haver manifestação da palavra de Deus. Posso pregar, de estourar o som, impressionar pelas palavras bonitas, polidas. Mas cadê o poder? Cadê o batismo? Cadê a salvação? Cadê a libertação? Cadê as curas? Porque está faltando a união, está faltando a humildade, está faltando a simplicidade, está faltando verdadeiramente a gente se converter para Jesus. Não é se converter não, é se converter de verdade, é aceitar, todo mundo aceitar Jesus de verdade, que devemos primeiramente a gente aceitar Jesus. Não sair fazendo convite por aí. Quem quer aceitar Jesus, não. A gente próprio tem que fazer convite para nós mesmos. E dizer, eu quero aceitar Jesus de novo, eu quero me converter. Não é me convencer, não. O céu não está baseado em uma posição, em um fanatismo. Eu acho que tem muito crente que não lê a palavra de Deus, só quer ler a caixa de promessa. Temos crentes que só quer ler a caixa de promessa. É promessa ali, promessa cá, é promessa daqui. Não tem um versículo como esse para nos orientar, para nos ajudar, para ensinar o caminho. Qual é o caminho? Vejamos que no capítulo, quando João escreve 14, versículo 6, quando Jesus começa a dialogar sobre o caminho, aí nós vemos que Tomé disse, mas eu não sei onde é o caminho, o Senhor nos ensina. Foi necessário Jesus dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Temos crentes que não sabem mais o caminho, perderam a visão do céu. É a visão materialismo, é a visão fanatismo. Perderam a visão do céu, a humildade, a simplicidade. Não é uma roupa velha, não é falar mansinho. Zé, não. Não, esta não é a humildade. A gente não precisa sair e dizer, eu sou humilde, como já ouvi alguém falar. Eu sou muito humilde, viu, gente? Coitado. A gente não precisa se promover. A gente não precisa dizer assim, olha, gente, eu sou humilde, viu? A gente não é político. A gente somos um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Quem deve ver a humildade as pessoas é o mundo. Ver Cristo em nós, que estamos crucificados nele. Não é ver porque eu estou falando,
Eu não sou político, nós não somos políticos, a igreja não é política, não. Nós somos um povo eleito por Deus, escolhido, remido pelo sangue de Cristo. Então quem deve ver a humildade, a simplicidade é o povo. É alguém que observa a nossa vida, que olha a nossa vida, os nossos comportamentos, nossa ação, porque a ação fala. Eu não preciso falar de boca, dizer para você, o irmão não presta, mas a minha ação com ele, com ela, como é que está? Será que eu acolho bem, ajudo ele, ajudo ela? Ou é só na frente de alguém que tem autoridade? Irmão fulano, tu és uma bênção de Deus. Mas quando aquela autoridade sai dali, coitado do irmão, coitado da irmã. Mas que Deus tenha misericórdia, sejamos crentes. Como Jesus disse para Tomé, Tomé, seja crente. Não seja incrédulo não, seja crente. Porque daqui a pouco a gente vai pregar para os crentes, para aceitar Jesus de novo. Diante destas condições, eu estou vendo já pregando para crente, para se converter de verdade. Não é de fanatismo não, mas é de verdade. Mas a gente vai orar. Pai, aqui estamos, Senhor, te pedimos a tua graça e a tuas misericórdias, Pai. Te agradecemos por esta palavra, esta orientação, que possamos vivenciar, riscar, Senhor, esta palavra, colocar no nosso coração, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter este princípio, o temor, a união, a humildade, a simplicidade. Meu Deus, que não seja fingida nem de aparentemente, como nós vemos Paulo, Senhor, teu servo pregando ali em 1 Coríntios capítulo 13, Senhor. Que não possamos verdadeiramente ter testemunho, ter uma vida, Senhor. Não que sejamos como um sino que só faz barulho, zoado, que importuna as pessoas, mas que sejamos verdadeiramente impactantes desta geração. Que as pessoas possam ver, Senhor, nossa vida brilhar, a nossa vida resplandecer, Senhor, o teu brilho do teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajude, Senhor, abençoa o teu povo, aqueles que precisam de um milagre, estão passando por dificuldade, por um momento difícil. Tu és o Deus de restauração, Tu és o Deus de cura, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus que faz, que age, de que opera, Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Nos ajude, Senhor, nesses últimos dias, quebra este arco, este mal, que esta palavra possa entrar no coração de todos os crentes, não importa se ele tem posição, se não tem posição, se canta, se prega, se fala de Cristo, mas que possamos verdadeiramente ter este temor, este princípio, que a igreja não é desunida, Senhor, mas a tua igreja é unida, para estarmos te louvando e te engrandecendo o teu santo nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, queremos aqui agradecer a Deus a presença de todos os irmãos. Quero agradecer ao nosso presbítero Leonardo, Manuel Sabino, que Deus abençoe ali de Três Ladeiras, Vila Canaã, e também de Vinagre aos nossos irmãos, nosso irmão Droga, que Deus abençoe por a oportunidade que nos tem concedido de estarmos aqui conosco. Deus abençoe o nosso irmão Jerônimo, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família, os nossos irmãos do grupo que ora, nossa irmã Fatinha, Elias, nossa irmã Sueli, todos os irmãos ali que faz parte, a nossa irmã Margarida. Somos gratos a Deus por esta família que Deus tem nos colocado, ou que Deus tem colocado nesta família, para estarmos orando
intercedendo e buscando a presença de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, e amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui mais uma vez no momento da reflexão da palavra de Deus. Deus abençoe e uma boa noite aos nossos amados irmãos, nossos queridos irmãos, tanto de perto como de longe, de outro estado, de outro país. Somos agradecidos a Deus que esta palavra possamos guardar para ver milagres, para ver curas, para ver coisas grandiosas em nossas vidas, ainda que a perseguição seja forte, mas a igreja também é forte pela presença de Deus. Amém? Deus abençoe.